Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. É a descrição do vídeo aí em cima, Desvendando o Dom de Línguas. Coloquei esse nome no vídeo porque eu fiz um estudo em texto há um tempo atrás e o link está aí na descrição ou nos comentários embaixo. Você clica e vai ler o estudo muito bem elaborado que vai tirar totalmente as suas dúvidas sobre dom de línguas. E aqui nós vamos fazer um resumo, né? Estava evitando falar sobre isso, mas um assinante do meu canal, Rodrigo Caeza, pediu e é um prazer poder atender. Sei que os que defendem o dom de línguas que nós vemos hoje, o glossolalia, vão aí me rebater. Então eu vou apresentar minhas bases bíblicas e se você for rebater também, que você coloque aí a base bíblica, a passagem, o comentário aí que você está fazendo. Muito bem, vamos lá. Esse dom de línguas que nós vemos hoje, que não passa de 25 palavras, que é o Oriandas, Suricantas, Lamanaias, Decantas, Labachúrias, não passa de 25 palavras. Esse dom começou onde? Ele começou há 100 e poucos anos atrás. William Seymour, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, é que começou com essa manifestação. Se você estiver duvidando, na descrição aí vai estar o link do Wikipedia, você vai estudar e vai ver que eu estou falando a verdade. Os grandes reformadores do passado, Martinho Lutero, João Calvino, quem mais? Armínio, entre outros, nunca falaram nessas línguas, nem a igreja do passado. Isso começou há 100 anos atrás. Muito bem. E quando começou o dom de línguas bíblico na Bíblia? Em Atos capítulo 2, nós vemos a primeira manifestação do dom de línguas. Vamos lá. Versículos 4 em diante. Vamos ver o que fala aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E aquele som ocorreu, ajuntando-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Então, aqui nós vemos que as línguas elas são compreendidas. Olha, fala aqui. Como ouvimos falar cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Versículo 8. Então, são línguas que eram compreendidas, né? Pode ver aqui, ó. É a Bíblia que está dizendo, né? Línguas que são compreendidas. Então, para que serve o dom de línguas bíblico aqui, que é ensinado em Atos capítulo 2? Por exemplo, o apóstolo Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, ele percorreu África, Europa e Ásia, pregando o evangelho. Andou muitos quilômetros, passou por muitas cidades, muitos países e muitos lugares diferentes. E cada lugar que ele chegava era uma língua diferente, era um idioma diferente. Então Deus concedeu a ele o dom de línguas. Para quê? Para que ele pudesse anunciar o evangelho a qualquer pessoa em qualquer idioma. Pensa bem se ele tivesse que fazer um curso de idiomas cada vez que chegasse num lugar diferente. Não ia dar tempo. Muito bem. Então esse é o dom de línguas bíblico. E não aquela glossolalia que não passa de 25 palavras. Na igreja dos Coríntios, né, nós sabemos que era uma igreja problemática, né, cheia de problemas. Lá estavam se fazendo mau uso dos dons, principalmente também o de línguas. E Paulo escreve 3 capítulos nesse livro, 1 Coríntios, falando sobre isso. E nós vamos dar uma pincelada aí, mas na descrição você vai poder ver o estudo bem completo. Vamos lá. No capítulo, vamos ver aqui, no capítulo 12, Paulo fala assim no versículo 1, que ele não quer que sejam ignorantes, né, a respeito dos dons. E ele fala no versículo 30, todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Interpretam-na todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Então ele fala que há melhores dons. Que dons são esses? Dons do amor, da pregação da palavra, do evangelho, da caridade, da fé. São dons muito melhores e que atuam ainda hoje, mas esses não são procurados, né? Muito bem, no capítulo 13, Paulo deixa bem claro, bem avisado para nós que esses dons acabariam, como eles não existem mais hoje, porque já não são mais necessários. capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 8. Olha aqui, ó. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, esse dom de línguas não existe mais. Por quê? Porque ele não é mais necessário, né? Se eu não preciso falar japonês para ir lá no Japão pregar para alguém. Por quê? Porque já tem pregador lá. Já tem pregador na África, na Europa, nos Estados Unidos. E se eu quiser, se Deus me colocar um dia como missionário lá na África, vamos supor, lá na Índia, eu posso muito bem fazer um curso de idiomas, aprender a falar indiano e ir lá pregar para os indianos. Não preciso mais de um dom específico para isso, né? E como Paulo falou, desaparecerão, né? Havendo línguas, cessarão. Já cessaram, porque não se torna mais necessário. E no capítulo 14, Paulo ele dá uma explicada muito bem sobre dom de línguas e algo que você precisa prestar atenção e entender. Olha aqui, ó. Capítulo 14 de 1 Coríntios, olha. O que fala em língua edifica, no versículo 4, o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aquele que fala em língua é só para ele. Por quê? Porque ninguém está entendendo. Mas o que profetiza, ou seja, o que prega, ele edifica a igreja. O que é mais importante? Edificar você ou edificar a igreja, o coletivo? Línguas não vai edificar a igreja. Agora, a pregação do evangelho, a pregação da palavra, o estudo bíblico vai edificar toda a igreja, vai afastar toda a igreja do pecado e do mal. Isso sim, com palavras que são compreendidas, né? E ele fala sobre isso, sobre palavras fazerem sentido, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 14 ainda. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se eu vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Olha só o que Paulo falou. Se eu for falar com vocês em língua, qual que vai ser o proveito? Nenhum, porque vocês não vão entender nada, né? Então eu tenho que falar por meio de revelação, das revelações que ele tinha de Deus, ou de ciência, né, da inteligência que ele estudou, que ele tinha, ou de profecia, os escritos do Velho Testamento, estudo bíblico. Aí sim aproveitaria. Tá vendo que Paulo ele não dá ênfase nenhuma no dom de línguas? Ele prefere muito mais falar na língua que é entendida. Versículo 7. Olha o que Paulo ensina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Um exemplo para os nossos dias. Eu que não sei tocar violão, se eu pegar um violão, vou ficar batendo, não vai ter sentido nenhum, não vai acompanhar música nenhuma. Mas nas notas certas, tocado da maneira correta, ele vai dar um som que é entendido e que tem harmonia e que acompanha, né? Então é isso que Paulo está falando. Falar em língua, orianda, suricanta, labachúria, não está ajudando em nada, né? Todo som, ele tem que ter um som certo. É o que está acontecendo agora. Estou emitindo sons pela minha boca e você está entendendo aquilo que eu estou te falando. Versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Procura nos meus vídeos, até vou deixar no final aí para você, que chama-se As Trombetas Estão Tocando. O vídeo que eu fiz anterior a esse, que eu falo que o atalaia, o guarda de Deus, né, o vigia de Deus, ele avisa, olha, a espada vai vir, olha, tem vindo perigo, né? E as pessoas entendem o aviso dele e fogem do perigo. Então aqui, ó, o que ele está falando aqui, ó, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se não for o som correto, aquele que era combinado, ninguém vai se preparar. E também a pregação do evangelho, se ela não for entendida por você, quem que vai se salvar se você não pregar de uma forma que a pessoa possa entender? Versículo 9, olha lá. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Olha só o que Paulo está falando. Vocês vão ignorar o capítulo 14, 12, 13 e 14 da Bíblia? Olha só. Porque estareis como que falando ao ar. Nós temos que falar dentro da igreja coisas que são entendidas. Nós temos que pregar na língua das pessoas para que elas possam escapar do pecado, do mal, para que elas possam conhecer melhor Jesus, aceitá-lo como Salvador e salvar suas almas, se livrar da condenação eterna.
línguas, labachúrias e decantas não vão salvar ninguém, mas sim, só o que vai salvar é a pregação do Evangelho e a leitura da Bíblia dentro da igreja, é isso que vai salvar. Versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Olha só, quantas espécies de vozes? Tem japonês, francês, tailandês, americano, tal. Tem tantas línguas e idiomas no mundo, mas todos eles têm sentido. Todos eles dá para ser aprendido e todos eles dá para ser decifrado, mas o dom de línguas não. O dom de línguas ele não passa de 30 palavras e ninguém consegue entender nada do que está sendo dito. Então, qualquer idioma que se fale tem que ter entendimento e o dom de línguas não tem, né? Versículo 19. Todavia, na igreja eu quero falar 5 palavras no meu entendimento para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua estranha. Olha só o que Paulo fala. Eu prefiro falar 5 palavras de uma forma que as pessoas possam entender e que possa ser instruída do que falar 10.000 palavras em línguas. Olha só o que Paulo falou. E as pessoas aí ignoram todas essas passagens bíblicas. Muito bem. Versículo 19. Versículo 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E cada um por sua vez e haja que interprete. Existe isso dentro das igrejas? De jeito nenhum. 2, no máximo 3 e tem que ser interpretado tudo que foi falado em língua? Tem? Não tem. É o dom de línguas bíblico? Não. Está respeitando o ensinamento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios? Não. Isso não é dom de línguas, né? Vamos lá. No versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, o dom de línguas, ele veio não para não ser entendido, ele veio para ser entendido por muitos povos. Por que é chamado língua estranha? Se chegar um japonês agora aqui conversando comigo, é estranho para mim, porque eu não nasci no Japão, porque eu não conheço aquela língua, mas não é estranho para ele, do mesmo jeito que o português que eu falo é estranho para ele. Isso é língua estranha, é estranho para mim que não conheço. Então, quando os apóstolos falavam em outros idiomas, era estranho para quem não conhecia. Mas para aquele a quem ele ia falar, era completamente normal. Edificava, pregavam Cristo, as pessoas podiam entender de Cristo e podiam salvar a sua alma. Esse é o dom de línguas bíblico. Mas eu peço a você que leia aí o que vai estar na descrição, que vai te ajudar muito mais. Compartilhe esse vídeo. Até mais.